diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns de seus utensílios da casa de Deus, a estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro dos seus deuses. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados em conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Só até aqui. Irmãos, eu sei que o tema é intimidade. Quando pedi para fazer arte, eu pedi para colocar esse tema, né? Que eu achava muito interessante. Só que ao longo das semanas eu fui estudando e esfolhava a Bíblia para lá e para cá e Deus não falava comigo em nenhuma passagem. Eu procurando sobre intimidade, salmos, fui nos profetas e não saía nada. Aí eu decidi conversar com Deus, aonde o Senhor quer que eu fale, aquilo que o Senhor quer passar para a tua igreja. Porque é bom a gente conversar com Deus, né? Eu não vou fazer algo que venha da minha vontade, né? E aí Deus falou comigo em Daniel. Mas o que isso tem a ver com intimidade? Daniel é mais pregado sobre identidade, né? Só que Deus falou no meu coração, identidade gera intimidade. Por que identidade gera intimidade? Porque quando nós temos identidade, nós sabemos quem nós realmente somos, nós sabemos por que nós fomos criados, nós sabemos pelo que nós vamos lutar. Então, quando nós temos identidade, automaticamente nós conseguimos ter intimidade com Deus. Porque não tem como eu ter intimidade com o pastor Fabiano se eu não tenho identidade, se a minha identidade é diferente da dele. As ideias não vão bater, porque ele vai pensar uma coisa, eu vou pensar outra. Principalmente quem não tem identidade, vai pensar milhares de coisas. Uma pessoa pode chegar e falar outra coisa e eu vou ir junto, porque eu não tenho identidade. E é muito importante a gente ter a nossa identidade, porque quando nós temos a nossa identidade, nós sabemos por que nós vamos lutar, pelo que nós vamos lutar. Porque o cristão ele tem que ter identidade, porque ele deve lutar pelos seus princípios, por aquilo que ele acredita. Porque Satanás hoje ele tem tentado nos corromper, ele tem tentado acabar com os nossos princípios, com os bons costumes que os nossos pais na fé nos deixaram, nos ensinaram, com tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Ele tenta nos corromper, tirar a nossa identidade, para que assim a gente venha perder nossa intimidade com Deus. Só que Deus está dizendo nessa noite que nós precisamos lutar para ter identidade, para que assim nós venhamos ter uma intimidade com Ele e venhamos continuar lutando por aquilo que nós acreditamos e por aquilo tudo que o Senhor nos ensinou, porque isso deve ser passado de geração em geração. Então que nós não venhamos perder a nossa identidade. E ao passar do tempo, Nabucodonosor, ele rei da Babilônia, ele mandou que o seu povo fosse a ajudar para poder saquear e trazer alguns jovens. Só que o que chama a atenção é que ele pega pessoas selecionadas, ele não sai pegando qualquer pessoa. Por que ele não sai pegando qualquer pessoa? Porque o inimigo ele nunca quer aquilo que é ruim. Ele vai querer aquilo que é melhor. Ele vai querer escolher a dedo aquele que é melhor para poder desviar e fazer a vontade dele. Porque não vai valer de nada ele pegar alguém sem talento, alguém sem cultura. Ele não vai querer pegar alguém que não tem conhecimento.
Ele vai querer pegar alguém que é bom, alguém que tem conhecimento, que tem talento, para poder corromper lá fora. Ou seja, ele vai querer entrar dentro das nossas igrejas e pegar as pessoas que sabem falar para poder levar lá para fora, para poder falar coisas erradas. Eles vão querer pegar jovens talentosos que tocam e que cantam para poder tocar para o mundo e cantar para o mundo. É isso que ele tem feito hoje em dia, é isso que Nabucodonosor queria fazer, é isso que aquele povo queria fazer. Eles queriam corromper o povo de Deus. Por quê? Porque eles não tinham identidade, assim como o mundo não tem identidade. E aqui eles escolhem a dedo. Só que o que me chama a atenção é que Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, que foi chamado de Beltesazar, chamou mais a atenção deles, porque ganharam destaque, porque eram jovens talentosos, jovens com muito conhecimento, e jovens obedientes a Deus. Jovens que, quando eles chegavam no lugar, o pessoal já notava uma diferença neles, porque eram jovens cheios do poder de Deus, jovens que eram educados. E a obediência é o quesito principal na vida de um cristão, porque quando nós obedecemos a Deus, nós conseguimos ser honrados. Quando nós obedecemos a Deus, nós se destacamos dos demais, porque isso nos torna diferente. Agora, aqueles que não fazem a vontade de Deus, aqueles que são desobedientes, eles vão herdar consequências ruins, vão acarretar para suas próprias vidas maldições. E aqueles jovens eram jovens com muito conhecimento. E o rei queria isso, pessoas que tinham uma sabedoria muito grande. Porque eu te falo, não adianta nada também a gente conhecer a palavra, só que a gente não vive ela. Porque a palavra, ela nos dá intimidade com Deus, ela nos familiariza com Deus. Por isso nós precisamos ter a palavra de Deus nas nossas vidas, buscar conhecimento como aquele povo, que a cultura deles ensinava desde novo. Os jovens, as crianças, todas elas eram acompanhadas e ensinadas desde nova, os caminhos que elas deveriam andar, por aquilo que elas deveriam lutar e não abrir mão facilmente, sabe? Eles aprendiam desde novo. E é isso que nós precisamos fazer, ensinar as crianças, os jovens, adolescentes, até mesmo aqueles que estão mais velhos e não aprenderam ainda, os caminhos que se deve andar. Porque muitos lugares têm ignorado isso. Isso não vai trazer avivamento, isso não vai trazer nada para o povo de Deus, se não tiver ensinamento, se não tiver palavra. Porque isso é o principal que nos aproxima de Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos dessa palavra para ser alimentados. Porque crente que não lê a Bíblia, que não tem intimidade com Deus, ele não vai conhecer nada da palavra e vai ser um crente vazio, que não vai ser limpo, que não vai ser renovado, que não vai ter direção de Deus para nada, porque a Bíblia nos ensina o caminho que devemos andar, onde devemos se assentar, o que devemos fazer, o que devemos falar, como devemos se vestir. A Bíblia nos ensina todas essas coisas e nós precisamos guardar isso dentro de nós, porque Satanás tem tentado corromper a igreja, ele tem tentado corromper nossos bons costumes. Sabe, pessoas que se vestem de qualquer maneira e sobem no altar. É pessoas que xingam lá fora e chegam aqui dentro, quer pregar, quer cantar. São pessoas que têm uma vida toda errada e chegam aqui dentro, sabe, não tem o temor de tocar nas coisas de Deus, de fazer para Deus com o coração. Fazem de qualquer maneira, Senhor, de qualquer maneira. Mas o Senhor te chamou nessa noite para que você possa ter uma identidade e assim você venha criar intimidade com Ele e venha se afastar de todos esses tipos de prática mundana, para que você não venha se corromper e você venha ter comunhão com Ele, para que assim você venha ser reconhecido e honrado como aqueles 4 jovens foram. Dentro da Babilônia eles foram honrados, porque eles decidiram não se contaminar, não se corromper. Já aquele povo que não tinha identidade da Babilônia, quando eles roubaram os utensílios da casa de Deus, mais à frente vai dizer, sabe, eles pegaram os utensílios da casa de Deus para poder fazer orgia, fazer muitas coisas erradas. E o que aconteceu? A escritura na parede, Deus matou ele no dia seguinte, Deus matou ele depois, porque não se toca nas coisas de Deus de qualquer maneira. Nós precisamos fazer para Deus de coração, nós precisamos fazer para Deus com excelência, nós precisamos se santificar, nós precisamos orar, jejuar, buscar, nós precisamos meditar na palavra de Deus, porque isso nos aproxima de Deus. Nós não podemos ser crentes mornos. Deus vai falar, eu sou santo, por isso vocês têm que ser santos. Se santifique, você que é santo se santifique mais, você que é sujo se suje-se mais. Não existe essa de ficar em cima do muro. Nós precisamos criar essa identidade de um verdadeiro cristão aceito por Deus. Porque isso pode te assustar o que eu vou falar, mas tem muitas pessoas dentro da igreja que não conhecem a Deus. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não é reconhecida por Deus, mas é reconhecida pelo mundo. E eu te digo, mais vale ser reconhecido por Deus e ser odiado pelo mundo do que você ser
rejeitado por Deus? Do que adianta você ganhar o mundo todo e no final você perder sua alma? De nada vale, tudo isso vai passar. O nosso tempo tem que ser dedicado a Deus. Deus em primeiro lugar. Família, igreja e as demais coisas Deus acrescenta. Sabe, Ele é o nosso bom pastor e nada nos falta, nada vai nos faltar. Se fazemos a vontade dEle, como foi com esses jovens, eles creram em Deus, fizeram a vontade de Deus e foram honrados. Deus não deixou faltar nada. Deus deu escape na cova dos leões. Na fornalha Deus foi com eles. Quer vivenciar milagres? Coloque Deus em primeiro lugar. Quer receber escapes? Priorize Deus na tua vida. Quer prosperar? Coloque Deus em primeiro lugar. Porque Deus, Ele prospera sim. Quantos reis ricos em Israel teve? Deus prospera. Deus, Ele honra, mas nós precisamos querer honrar Deus primeiro. Porque de nada vale eu dedicar meu tempo todo ao mundo se eu não dedicar meu tempo a Deus. É Ele quem abre, é Ele quem fecha as portas. Querido, você precisa dedicar o seu tempo a Deus, porque assim Ele vai abrir todas as portas. Ele vai chegar com a cura, Ele vai chegar com a libertação na hora certa. As transformações Ele vai chegar na hora certa. Assim como foi com Abraão, a promessa vai chegar na hora certa, por mais que demore 25 anos. Ele vai chegar na hora certa, porque Deus, Ele não chega antes nem depois. Deus, Ele chega no momento certo. Então aguarde com paciência no Senhor, porque no tempo certo o Senhor vai chegar com a provisão. O Senhor vai chegar com a tua bênção, Ele vai chegar com a libertação na tua casa. Deus é Deus de agir no momento certo. Ele não age precipitadamente como nós agimos. Deus, Ele é cauteloso. E te digo, Ele ama nos abençoar. Então que nós possamos fazer a vontade dEle, para que assim nós venhamos ser honrados. Porque é muito fácil a gente querer honra, mas primeiro a gente tem que honrar. É muito fácil a gente querer bênçãos, mas primeiro a gente tem que servir. E é doído. Mas mais à frente, aquele povo de Israel foi levado cativo. Daniel e seus amigos foram selecionados para servir no palácio. Pessoas que se destacam, elas são honradas também lá fora no mundo. Pessoas que fazem a vontade de Deus, elas são honradas. Não pense que se dedicar muito aos estudos, ao trabalho, e esquecer de Deus, você vai ser honrado lá fora, porque não vai. Você tem que ter os dois. Porque Deus, Ele vai te honrar muito mais do que você pensa. Você acha que você consegue com seus pensamentos, com a sua sabedoria, com a força do teu braço? Deus, Ele pode te colocar num patamar muito maior. Mas para isso você precisa priorizar o tempo com Deus. Isso é ter intimidade com Deus. É priorizar Deus em todas as áreas da sua vida. E eles foram levados, foram selecionados pelo rei, porque o rei não queria qualquer pessoa, ele não queria qualquer coisa, ele queria os melhores para poder trabalhar para ele, para poder acompanhar, para poder ensinar. E o mundo quer os melhores, e eles tentam tirar isso da igreja. Satanás quer nos tirar da igreja para servir eles com excelência. E sabe uma coisa muito triste que tem acontecido em muitos lugares? É que tem muitas pessoas que servem a Deus de qualquer maneira, mas quando chega lá para fora, faz o melhor. Não precisa me responder, eu te pergunto: você tem feito o teu melhor para Deus? Faz uma análise da tua vida toda, sabe? De quando você orava mais, de quando você buscava mais, de quando você lia mais. Será que você busca como você buscava no começo? Será que você tem orado como você orava no começo? Será que você tem mergulhado nas Escrituras e meditado como a palavra manda, como você fazia no começo? Sabe, a palavra do Senhor, ela nos ensina tudo isso. Que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará, as pessoas vão se odiar, as pessoas não vão se apegar mais a Deus, vão se apegar aos prazeres da carne, aos prazeres mundanos, sabe, as pessoas não vão se amar. E Paulo, ele vai ensinar a Timóteo também que muitos vão se apostar da fé, muitos vão seguir doutrinas de demônios, coisas segundo suas próprias cobiças. Eu sei que com o tempo a gente vai esfriando, mas a gente tem que lutar todos os dias para poder manter essa chama acesa dentro de nós, para que a gente não venha se afastar de Deus. Porque Satanás, ele tenta a todo momento nos afastar de Deus. Ele nunca para, ele não para. E a gente também não pode parar. Eu sei que a gente cansa, eu sei que às vezes é fadigante você estar na igreja 3 vezes na semana, ou até mais. Eu sei que é fadigante você orar todos os dias, depois que chega do trabalho, depois que chega da escola. Mas nós precisamos dedicar esse tempo a Deus, porque Deus, ele vai nos honrar. E lembrando
que a morte não é o fim. Nós precisamos lutar pela nossa salvação. Porque existem dois caminhos. A porta estreita e a porta larga. E escute isso que eu vou te falar. Deus não tem prazer em condenar ninguém. Deus não condena ninguém. Sabe por quê? Porque Ele te deu liberdade, Ele te deu livre-arbítrio de você escolher aquilo que você quer. E o caminho que você vai é o caminho que você escolheu. Se você vai para o céu pós-morte ou para o inferno, isso é consequência da sua vida na terra. Aí eu te pergunto, você está preparado para poder partir hoje? Se Deus te chamasse hoje, você estaria preparado? Nós precisamos rever como nós estamos com Deus. Precisamos lutar pela nossa intimidade e não deixar nada nem ninguém arrancar isso da gente. Se é o teu trabalho, começa a rever um pouco. Se é algum tipo de amizade, algum tipo de lugar que você tem andado, começa a rever. Porque se você abrir mão das coisas deste mundo que te afasta de Deus, Deus vai te aproximar dele, vai te honrar. Não pense que Deus quer que você só esteja aqui 24 horas e Ele vai esquecer de te honrar, não. Deus, Ele sabe cuidar. O homem se esquece, o homem abandona, mas Deus não se esquece. Deus, Ele honra. Assim como Ele ensinou a Davi. Nós estudamos hoje a amizade de Jonas e Davi. Mesmo depois que Jonathan tinha morrido, Davi procurou honrá-lo de alguma maneira. Procurou algum parente, alguma pessoa da descendência dele para poder honrar. E se um filho de Deus que tem intimidade com Deus faz isso, imagine Deus. Sabe, Deus fala, vocês são homens maus, sabem dar bons presentes, boas coisas aos seus filhos. Imagina eu que sou Deus. Imagina o que Deus não pode fazer por você. Deus, Ele pode todas as coisas. Apenas coloque a sua fé em Cristo e aguarde, porque Ele irá te surpreender. E que Deus me envergonhe se eu estiver falando mentira, se eu estiver falando coisa de mim mesmo. Quem conhece de Bíblia sabe. Deus, Ele é especialista em honrar. Ele é especialista em cuidar, em tratar das pessoas. Então que nós não venhamos perder essa essência. Que nós venhamos servir a Deus com excelência, para que nós possamos ser honrados. E sabe algo muito interessante? É que Babilônia ela estava começando a se reerguer, a se levantar. Então ela não tinha uma identidade formada ainda. Mas eles queriam pegar o povo que era de Deus, trazer para eles, matar a identidade deles para que assim a deles viesse nascer. É o que o mundo tem feito. O mundo tem identidade? Não tem. E o que ele tem feito? Tem pegado jovens com identidade aqui dentro e levado lá para fora para poder servir eles, mostrando que eles têm uma identidade falsa lá. É isso que a Babilônia tentou fazer com esses jovens. Tentaram corromper eles. Só que quem realmente está em Cristo tem identidade, intimidade e não se corrompe facilmente. O mundo tenta dizer quem você é, mas desde o início Deus já dizia quem nós somos. O mundo tenta explicar de várias maneiras como a criação foi formada, como nós fomos formados, como tudo aconteceu. E só um tolo para poder acreditar nisso. Porque desde o início Deus já tinha dito tudo. Deus já tinha determinado o que era céu, o que era terra, o que era mar. Deus determinou todas as coisas. O mundo não tem identidade. Nós temos identidade, nós temos história, nós temos uma cultura e nós temos uma essência. E o mundo tenta tirar isso da gente porque eles não têm. O mundo tenta corromper as crianças, falando que elas podem ser o que elas quiserem, mas desde o início Deus disse, é homem e mulher. Passou disso a identidade falsa. Aleluia. Desde o início Deus já decretou tudo, é homem e mulher. Vocês têm que me servir, só existe um Deus, não existem outros deuses. Desde o início Deus diz, idolatria é pecado, mentira é pecado.
Desobediência é pecado. Foi Deus quem nos ensinou a honrar pai e mãe. E também foi Deus quem ensinou que os pais não devem aborrecer os seus filhos. Foi Deus quem nos ensinou sobre as leis. Porque tudo é baseado na Bíblia, porque a Bíblia é a criação. Foi Deus quem determina todas as coisas, as leis dos homens. Vem tudo de Deus e é tudo para Ele. A ciência não seria nada se não fosse Deus, se Deus não desse sabedoria, sabe? Foi Deus quem determinou tudo, foi Deus quem deu tudo. Só que desde o início, Satanás tem tentado corromper a nossa comunhão com Deus para destruir a nossa identidade. E ele pensou que ele conseguiu fazer isso lá no Éden. Mas Deus disse que viria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Deus nos deu esperança de que viria um para poder salvar a humanidade, para poder dar essa oportunidade de criarmos uma identidade e ter essa comunhão com Cristo, para que viéssemos ser reconhecidos e estar aqui nessa noite para poder ouvir mais de Deus, para poder se encher da presença de Deus, para poder ser renovado, transformado, porque Deus ele nos chama para poder viver um novo da parte dele. E através de Jesus Cristo nós tivemos essa oportunidade de estar aqui. E muitas outras pessoas queriam estar aqui e não podem mais. Foi Deus quem te deu essa oportunidade de estar aqui. É Deus quem está falando com você, não sou eu. Se for de mim, que acabe agora. Deus ele sabe como falar, ele sabe como tratar. Ele nos deu uma identidade e não podemos perdê-la e nem aceitar que tentem tirar isso da gente. A gente tem que lutar com unhas e dentes. O menino nasceu para ser menino, a menina nasceu para ser menina. Não, o pecado não é normal. As pessoas já têm aprendido isso nas escolas, desde novo, fornicação, falam que é normal, não é normal. Para um cristão que tem princípios e identidade não é normal. Ficar também não é normal. As pessoas têm normalizado tantas coisas para poder nos corromper, mas quem tem identidade não abre mão dos seus princípios, não abre mão da sua vontade, entende que tem que esperar no Senhor com paciência, o tempo determinado para que venha receber a honra dos céus. Irmãos, nós precisamos lutar pela nossa identidade. A igreja não pode perder sua identidade. E Deus tem chamado cada um aqui para fazer diferença. Você pode pensar, mas como eu vou fazer? Eu não sei nada, eu não sei falar. Você tem noção do que é certo e do que é errado. Apenas corrija. Fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que não há outra salvação além dele, não há outro caminho além dele, que é apenas um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É através dele que somos limpos. É através dele que temos comunhão com o Pai. Precisamos ser ensinados que a comunhão com Deus nos levará a um nível diferente. Que a comunhão com Deus nos tornará diferente, nos dará sabedoria e nos dará força. Sabe, eu passei por uns momentos difíceis em 2022. Eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu não precisei falar com ninguém. Sabe, eu estava perdendo minha identidade, porque eu estava pregando e estava começando a desacreditar de Deus. E às vezes eu subia no altar duvidando de Deus, do que Deus poderia fazer, e estava pregando. Todas as madrugadas chorando, sem conseguir dormir, pensando em se matar. Eu não falava isso com ninguém. Mas ainda tinha alguma coisa dentro de mim que falava que eu tinha que lutar pela minha identidade para que eu não viesse me perder. E foi quando eu tive um verdadeiro encontro com Cristo que eu fui mudado. Foi quando Deus começou a falar comigo. Foi quando Deus me limpou, me sarou. Foi quando Ele mostrou quem Ele realmente era. Sabe, tem pessoas que ficam anos com depressão, com ansiedade. Eu sei que tem psicólogos, psiquiatras, médicos que podem ajudar. Deus colocou eles para fazer isso. Mas tem coisas que é tratada com Deus. O que acontece é que muitas pessoas têm se tornado tão racional que têm tentado matar o espiritual, mas o espiritual ainda está ali lado a lado com o racional. Não podemos abrir mão do espiritual. E o que eu fiz? Eu fiz uma campanha com Deus.
Deus, ele responde campanha assim. Através de campanhas eu fui honrado. Através de campanha Deus me abriu as portas. Através de campanha Deus me deu oportunidades. E me curou. Eu fiquei 6 meses lutando. E Deus, ele me curou. Deus abriu portas. Sabe, quando eu entendi que eu não dependia de ninguém, que eu não precisava buscar ajuda em ninguém, que eu precisava buscar nele, que eu precisava confiar nele, ele me mostrou o caminho, ele me mostrou o que eu deveria fazer. E quando foi passar o tempo, eu menos esperava, as coisas já estavam cada coisa no teu lugar. Deus é Deus que surpreende. Se tem alguma coisa fora do lugar na tua vida, entregue nas mãos de Deus, porque Deus, ele responde oração sim. Deus, ele responde, Deus, ele faz, Deus, ele ainda cura, Deus, ele ainda liberta, Deus, ele ainda transforma. A palavra dele está aqui, ela diz tudo isso. Mas o que nós precisamos fazer? Confiar nele. E entender que ele quem está no controle de todas as coisas. E entender que ele que vai fazer tudo. É ele quem vai fazer fluir. É ele quem vai fazer acontecer. Não é o homem. Às vezes Deus te afasta de certas pessoas. Às vezes Deus te permite ficar sozinho, é porque Deus quer ter um encontro, um momento com você. Então que você venha valorizar esse tempo com Deus. Porque Deus, ele quer resgatar intimidades que foram perdidas, identidades também que se perderam no passar do tempo. Então que nós possamos dar ouvido ao que o Espírito Santo tem falado e ministrado nos nossos corações. E aqueles jovens foram selecionados, foram chamados para trabalhar para o rei. E acontece algo muito interessante, que eles destruíram a cidade daquele povo, destruíram o templo, mataram algumas pessoas. E eles poderiam ser jovens revoltados, eles poderiam se revoltar, mas eles eram jovens com muita sabedoria, com muita intimidade. E o que eles fizeram? Apenas confiaram em Deus e foram. Eles poderiam ter rejeitado aquela oportunidade. Só que Daniel entendeu que o trabalho, o estudo, ele deveria aceitar. Já as práticas, já a ração, já os manjares do rei, não. Por quê? Porque ele decidiu aceitar aquilo que é bom e jogar fora aquilo que é ruim. É o que nós precisamos fazer. Aí afora nós recebemos oportunidades. Nós somos chamados. Podemos ir? Sim, se for da vontade de Deus. Mas o que não podemos fazer é abrir mão dos nossos princípios. O que não podemos fazer é chegar lá fora e aceitar qualquer coisa. Você não é qualquer um, você não deve viver de qualquer maneira, você não deve ouvir qualquer coisa, você não deve ver qualquer coisa. Você pode aceitar estudo e trabalho, mas jamais você pode aceitar se corromper com as coisas do mundo. Eles não foram revoltados, eles eram jovens educados. Nós podemos até ir, mas como nós temos intimidade com Deus, eu acredito que eles devem ter orado. No meio do caminho estava conversando com Deus, e Deus foi acalmando o coração deles, falando com eles que essa era uma grande oportunidade deles serem honrados dentro da Babilônia e fazer a diferença no meio daquele povo. Às vezes Deus pode te levar lá para fora, Deus pode te levar num lugar onde há corrupção, mas Deus te chamou para fazer a diferença. Deus não te chamou para ser qualquer um, para ser mais um, não. O cristão, onde ele bota a planta dos pés, ele é luz. Aonde ele bota a planta dos pés, ele é sal. Ele precisa ser a diferença naquele lugar. Então eles viram a grande oportunidade de ir e de servir com excelência, porque eles eram obedientes, eles tinham educação. Foi para isso que o rei selecionou pessoas assim, para trabalhar para ele. E trabalharam, fazendo a diferença. E passados os anos eles foram honrados. Sabe, você pode receber oportunidades aí fora, mas vai lá e faz a diferença. Vai lá e mostra que você tem identidade. Vai lá e mostra que você tem intimidade. Você não precisa sair falando, abrindo a boca para todo mundo, não. As pessoas têm que ver isso com o seu modo de viver, com o seu testemunho. Você não precisa sair mostrando para todo mundo. Quem é, onde chega é reconhecido. Quem é, onde chega as pessoas falam, isso é diferente. Não mexe com ele, não fala isso para ele, não mostra isso para ele, porque ele é diferente. Eu vejo algo diferente nele. Era isso que tinha nesses jovens.
Eles tinham educação, tinham intimidade, tinham presença, e aonde eles chegavam, eles faziam diferença. A Babilônia tentou apagar a identidade deles, mas eles se manteram fiéis. Eles se manteram fazendo a vontade de Deus. Daniel vivia no meio. Sadraque, Mesaque e Abednego vivia no meio, mas eles não se contaminavam. Você imagina tanto de coisa ruim que tinha na Babilônia, mas eles decidiram renunciar tudo para poder viver a vontade de Deus. E aí eles têm o seu nome mudado. O rei tentou mudar o nome deles, tentou mudar a identidade deles, mas não conseguiram mexer no caráter, não conseguiram corromper eles. As pessoas podem dizer qualquer coisa de você aí fora, mas no seu caráter só quem toca é Deus. Deus sabe quem você é no íntimo com Ele. Você não precisa mostrar nada para ninguém, porque se Deus sabe quem você é, fique em paz. Eu passei por algumas situações e eu conversei isso com o pastor, e o pastor falou: Vinícius, você sabe quem é você em Deus? Descansa. Você não precisa provar nada para ninguém, isso é perca de tempo. Você precisa mostrar quem você é e todos os dias lutar para continuar sendo isso, é para Deus. É Ele. Vivemos por Ele e para Ele, não para agradar o mundo. Até porque, por causa do nome de Jesus, nós somos odiados. O mundo odeia a igreja. O mundo nos odeia, eles tentam nos corromper, eles tentam acabar com a igreja. Porque nós somos felizes, temos identidade, temos intimidade, temos comunhão. E lá fora o que resta é ódio, é inveja, amargura. São pessoas tentando se deslacerar, se matar. São pessoas tentando abater a outra. Mas aqui não, o corpo de Cristo é diferente, nós somos uma unidade. Nós crescemos junto. Sabe, nós estamos em comunhão. Nós somos como aquela igreja de Atos que aguardava com paciência no Senhor para poder receber a descida do Espírito Santo, que só receberam quando estavam todos unidos num só propósito. Quando estamos reunidos num só propósito, Deus ele faz o mover dele na casa, Deus ele age, Deus ele transforma, Deus ele batiza, ele cura. Quando estamos todos reunidos num só propósito, a igreja tem muito disso. Só que o mundo não tem, por isso o mundo não recebe nada e tenta destruir o que a gente tem. Porque Satanás é invejoso. Por causa de um erro ele foi condenado eternamente. E você acha que ele não sente ódio de você que está aqui? Que errou muito lá no passado? Que pecou milhares e milhares de vezes e se bobear peca até hoje? Nós erramos todos os dias, essa é a verdade. Mas todos os dias nós temos oportunidade de fazer melhor. A salvação ainda continua sobre nossas vidas. E ele tenta arrancar isso de todas as maneiras da nossa vida. Porque nós temos esse privilégio da salvação. E é você quem decide o caminho que você vai trilhar. E é você quem decide para onde você vai ir. Daniel ele teve posicionamento quando o chefe foi oferecer da ração do rei e da sua bebida para eles. Sabe, Daniel não foi grosseiro, ele não foi ignorante. Ele soube conversar. Sabe, ele não chegou lá e falou: eu não vou comer isso, eu não vou me corromper, não. Ele soube negociar, porque Deus dá estratégias. Quando temos intimidade e identidade em Deus, Ele nos dá estratégia, Ele nos dá escape. Ele nos ensina a falar, Ele nos ensina a conversar, para que Ele possa agir no nosso meio. Sabe, Ele não foi arrogante. Nós não podemos jamais ser arrogantes. Precisamos ser humildes, ter humildade, porque com humildade nós vamos conseguir conquistar muitas coisas. Você vê o tanto de pessoas que começam a crescer e começam a se tornar arrogantes, Deus abate. Deus ele dá a oportunidade das pessoas crescer. Mas quando Ele vê que está perdendo as pessoas, Ele tira. Sabe por quê? Porque mais vale ver você sem nada do que ver você fora da presença de Deus. Deus ele prefere te ver vivendo de escapes
do que ver você na prosperidade longe da presença dele. Por isso, às vezes, você não entende a forma de Deus agir. Às vezes você não entende o de muitas pessoas estar bem e um dia estar mal. Mas lembre-se de uma coisa, Deus nunca vai deixar de suprir nossas necessidades. Ele é especialista em nos surpreender e em nos honrar. Então Ele sempre vai nos ajudar nos momentos de dificuldade, como foi com aqueles jovens. Ele honrou. E Deus quebrou protocolos, porque o chefe ficou com medo de que o rei soubesse e eles poderiam se dar mal, porque eles achavam que a comida do rei ia manter eles fortes, bonitos. Mas só que Daniel teve direção do céu para poder fazer aquele pedido. E quando se alimentamos com aquilo que vem do céu, aquilo nos traz destaque. Agora, quando se alimentamos com as nojeiras do mundo, nós se tornamos mais um. Então comece a se alimentar com aquilo que é do céu hoje, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver Deus movendo as barreiras, você vai ver Deus destruindo os cadeados, vai ver Deus abrindo as portas, você vai ver Deus começando a te honrar, você vai ver as coisas começando a crescer, você vai começar a prosperar. Mas precisamos se alimentar com aquilo que vem de Deus, com aquilo que é do céu. E para isso precisamos pedir estratégia para Deus. Porque Ele vai nos dar estratégia e, se for necessário, Ele quebra protocolos para fazer a sua vontade. Porque, se for necessário, Deus movimenta céus e terras para fazer a sua vontade. Porque Ele é Deus e Ele sabe aquilo que Ele faz. Então entenda, quando fazemos tudo direcionado por Deus, Ele sustenta em toda a nossa caminhada, em toda a nossa jornada. Agora, a partir do momento que decidimos tomar a frente de Deus, nós vamos colher coisas ruins em nossas vidas. Em Gálatas 6:7 fala que nós vamos colher tudo aquilo que nós plantarmos. Então que nós possamos plantar coisas boas, que nós possamos esperar o tempo de Deus, que nós possamos pedir direção a Deus para que nós venhamos plantar coisas boas, para que no futuro venhamos colher coisas boas. E nós estamos no tempo de plantar. Então plante e espere com paciência em Deus, porque lá na frente Ele vai te honrar. Começa orando hoje, quando você chegar em casa. Começa meditando na palavra dEle. Se possível, faça jejum. Comece a fazer o bem a partir de hoje. Você vai ver Deus movendo céus e terras para poder te honrar. Você vai ver Deus abençoando os teus filhos, teu esposo, teu marido. Deus, Ele vai abençoar. Mas precisamos estar debaixo da direção dEle. Precisamos estar fazendo a vontade de Deus, para que assim Ele venha nos honrar e venha quebrar protocolos se for necessário. E eles conseguiram convencer aquele chefe, que foi passando seu tempo, e foi notando-se algo diferente naqueles jovens, porque eles estavam mais fortes, mais robustos, do que aqueles que estavam comendo as iguarias do rei. Sabe, se alimentar com o que é do céu nos traz destaque, nos destaca do mundo. Se você se alimentar com aquilo que é do céu, Deus, Ele vai te honrar no teu trabalho. Deus, Ele vai abrir portas. Deus, Ele vai te colocar nos patamares mais altos. Mas é preciso estar fazendo a vontade de Deus, porque assim você vai ser diferente. Não existe ninguém melhor que ninguém, mas Deus, Ele destaca alguns quando faz a vontade dEle. E através da vida daqueles jovens, foi visto algo diferente. E aí como é que viram que eles estavam mais fortes, mais robustos, mais saudáveis? Começaram a cortar a ração do rei e falaram: agora todo mundo vai comer do que eles comem. Agora todo mundo vai se alimentar do que eles se alimentam. Por quê? Porque o que eles estão se alimentando é melhor. As pessoas que estão lá fora ao teu redor, elas precisam ver isso em você. Elas precisam ver o alimento que você carrega. Elas precisam ver a diferença em você. Porque através da vida daqueles jovens, houve uma mudança naquele reino. Porque todo mundo começou a comer legumes por causa deles. Quem sabe através da sua vida as pessoas que estão lá fora comecem a vir para a igreja. Quem sabe através daquilo que você faz lá fora, dando testemunho, levando palavra, oração, abraços, louvores,
As pessoas que estão lá fora vejam que tem algo bom dentro de você e venham para a presença de Deus. Porque tem muitas pessoas lá fora amarguradas, passando por depressão, ansiedade, passando por angústias, que eu acredito que se elas verem a felicidade que você carrega dentro de você, a presença que você carrega dentro de você, elas vão ver que tem algo diferente em você, elas vão querer aquilo. Porque a verdade é que todo mundo quer aquilo que é bom. A gente não vai desejar algo que é ruim na pessoa, ninguém vai desejar uma doença do outro. Mas se nós vemos algo bom na pessoa, nós vamos querer. Se nós vemos que uma pessoa é muito sábia, a gente vai querer estar perto dela para poder buscar mais conhecimento, para poder adquirir sabedoria. Se nós vemos que uma pessoa é cheia do poder de Deus, nós vamos querer andar com ela para saber o que ela faz para ser cheia de Deus, e nós vamos querer ser cheio de Deus também. E a partir dali nós vamos buscar mais, vamos se consagrar mais e vamos seguir os passos dele. Se você anda com uma pessoa que é cheia da palavra, você vai mergulhar na palavra. Então nós precisamos não só fazer a diferença, mas saber com quem nós andamos. Porque tem muitas pessoas que colocamos na nossa casa, que andamos, que está nos contaminando aos poucos e a gente não percebe. O que a gente tem de bom pode passar para eles, mas o que eles têm de ruim também pode passar para a gente. E nós precisamos estar vigilantes a todo momento, orar e vigiar para que não venha cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos carne, nós desejamos, nós temos vontade, nós sentimos prazer no pecado. O pecado é muito bom, é gostoso. A gente não pode ser hipócrita de mentir, mas ele nos afasta de Deus, que é algo muito pior. Ele nos tira a nossa identidade, ele nos afasta de Deus e nós perdemos a nossa intimidade. Por isso não devemos andar em qualquer lugar e andar com qualquer pessoa. Nós somos chamados para influenciar e não para ser influenciados. Não podemos seguir esse efeito manada que tem acontecido aí fora, de pessoas se corrompendo uma atrás da outra, porque não tem identidade, está em crise de identidade e fica buscando lá fora. Mas Deus está dizendo essa noite, Ele já disse desde o início quem você era, assim como foi com o profeta Jeremias. Antes de você nascer, Deus já tinha te escolhido como profeta, Deus já tinha te escolhido para fazer uma grande obra. Antes de você nascer, Deus já tinha determinado quem você era, o que você ia ser, o que você ia fazer, como você ia trabalhar, como você ia agir. Deus já te escolheu antes de você nascer e já disse quem você era. Então apenas confie em Deus que Ele vai te trazer uma identidade para que você possa ter intimidade com Ele, venha ser honrado, venha ser usado e venha ser uma bênção na vida das pessoas que estão lá fora, necessitando da palavra de Deus, necessitando de um abraço. Nós somos chamados para ser diferentes e Cristo te chama hoje para que há uma identidade de cristão, uma identidade de servo fiel que faz a vontade dele a todo momento e se submete à vontade de Deus. Que através da minha e da sua vida nós viemos contagiar as pessoas que estão lá fora com isso que a gente carrega, porque isso é muito bom e a gente não pode guardar só pra gente. Que nós viemos influenciar pessoas lá fora a ter identidade e a ter intimidade, porque assim Deus vai nos honrar e honrar aquelas pessoas que estão lá fora. O louvor pode se aproximar, pode se colocar de pé. Aqueles jovens, eles não só tiveram um destaque dentro da Babilônia, mas através da vida deles, muitas outras vidas foram mudadas e alcançadas. Que através de nossas vidas nesse mundo, nós vamos alcançar pessoas. Que através do que fazemos, do que vivemos e do que pensamos, nós vamos conseguir atrair as pessoas para Deus. E aqueles jovens conseguiram isso porque eles foram uma influência boa. E o que aconteceu com eles? Deus honrou eles naquele lugar. Sabe, algo que parecia ser impossível ser honrado dentro da Babilônia, ir contra os princípios do rei, ir contra aquilo que eles estavam impondo sobre aquele povo. Eles foram contra tudo aquilo que eles estavam colocando. Foram contra a idolatria, foram contra o pecado, contra a contaminação, e Deus honrou eles dentro da Babilônia. Então que nós possamos nessa geração fazer a diferença, para que nós venhamos ser honrados nesse mundo. E Deus venha fazer a diferença através de nossas vidas.
porque Deus tem uma obra para realizar na vida de cada um que se encontra aqui. Aleluia. E que através da sua vida, Deus venha trazer pessoas para a presença dEle, Deus venha resgatar pessoas. Nós fomos chamados para ser um canal, e nós temos que passar isso que tem dentro da gente para as pessoas que estão lá fora. Muitas pessoas carentes da presença de Deus, da palavra de Deus. E através de nossas vidas nós vamos conseguir trazer identidade para aqueles que estão lá fora e para aqueles que estão aqui dentro tendo crise de identidade. Deus já disse quem você era, Deus já determinou tudo isso. Então que nós possamos todos os dias lutar por isso.